Então, bom dia a todos aqui no Brasil, boa noite para Bruno e o pessoal da Austrália. Nós falamos aqui de Araguaína, no Tocantins, norte do Brasil, norte do estado do Tocantins, e agora são 8h34 da manhã aqui de sexta-feira, do dia 22/5/2020, e a Bruna fala direto da onde, Bruna? E que horas são aí? Então, eu estou falando de Sydney, e aqui exatamente 13 horas de diferença daí. Agora é dia 22, mas são 9h39 da noite. Que legal, que legal. A Bruna já passou o dia que nós vamos viver, ela já viveu lá. Isso é incrível, né? Isso é incrível, isso é incrível. É a questão da física de Einstein, né? A questão da relação tempo e espaço. Aí ficou bem claro para nós, na prática, a teoria de Einstein. Tem um grande amigo nosso que acabou de entrar ali, que é o Mauro Gaglietti, esse de Caxias do Sul, gaúcho também, meu professor de graduação, de mestrado, meu irmão de coração. Bem-vindo aí, meu irmão. Estamos aí com o grande desafio de fazer uma live internacional com 2 países que estão cada um lado do mundo. Tá? Ó, a Jamila é nossa parceira lá em Passo Fundo de negócios, e o Mauro também. Muito bem, pessoal, o tema da live de hoje, ele é um tema bem aberto, assim, tá? E a participação de todos está aberta. Nós conversarmos e aprendermos com a experiência brasileira do que deve e do que não deve ser feito, e com a experiência da Austrália, com o que deve e o que não deve ser feito, né? Então a gente vê que a Austrália é um modelo, tem um modelo de combate à pandemia, ao Covid-19, e no Brasil hoje nós estamos com em torno de 300 mil casos. Só na cidade de onde nós estamos falando aqui, pessoal, para localizar quem assistir essa live no YouTube depois, essa cidade ela tem em torno de 200 e poucos mil habitantes, Araguaína. Nós estamos com em torno de 900 casos oficiais hoje, mas nós estimamos, Bruna e o público, que tem pelo menos 10 vezes mais, porque nós temos um grande déficit ainda de testagem, né? Sim. E aqui nós temos a recomendação que se você tiver sintomas leves, você precisa ficar em casa. Você não deve ir fazer o teste. Então, você está desconfiado que você está com a gripe, você não pode, quer dizer que não é que não pode, a recomendação é que você fique em casa. Então, tem muita gente, com certeza, nessa situação, e que é desconhecida pelos dados oficiais. Obviamente, não são fornecidos, esses dados não são divulgados, né? Até porque o cenário, Bruna, isso é um cenário mundial, 80% das pessoas, elas são infectadas e não desenvolvem sintomas graves, né? Acaba ficando constipado com a gripe, algum outro sintoma localizado, mas passou a gripe por ela, mas ela passou também para os outros, né? Ela transmitiu para as outras pessoas. E aí, claro que isso não é uma questão de ineficiência de medição e estatística, porque é impossível você catalogar esse caso, por exemplo, né? Sim. Agora, nós temos, como eu estava dizendo, um grande déficit muito sério, aqui no Brasil, ainda de testagem. Levamos muito tempo para levar a sério isso, Bruna, muito tempo para levar a sério, e não é à toa que nós somos um dos países, a gente vai bater aí, infelizmente, a gente tem que ser realista, a gente vai subir bastante ainda nos casos de infecção no Brasil, aqui nessa cidade, todas as cidades que têm foco. Aqui, há um mês atrás, nós estávamos com seis casos, entende?
Um mês depois, nós estamos com quase 1.000 casos, né? Agora, praticamente. E quantos casos tem no Brasil todo, na Austrália toda, Bruna? Você estava falando para nós antes de iniciarmos? Eu acompanho muito pelo Covid Visualizer, eu não sei se vocês já ouviram falar, que tu consegue ver em todo o mundo. E ontem foi a última vez que eu vi e estava com 550 casos. 550 casos e bateu 100 mortes. O que não é nada, tá? Lembrando que a população da Austrália é do tamanho de São Paulo, né? Então, lembrando disso. Mas, o caso, assim, tá, o número tá muito, assim, muito grande de diferença. Nós temos que considerar, né, a proporcionalidade populacional, obviamente, isso influencia direto nos índices de infecção e tal, e de mortes, obviamente, mas é surpreendente para nós aqui do Brasil ouvir que um país inteiro, apesar de população ser pequena comparada à nossa, tem 500 casos em todo o país, que tem 100 mortes. Claro que 100 mortes são 100 vidas que se foram, isso é lastimável, é triste, mas e a gente também aqui não está fazendo, pessoal, essa live não é para julgar as medidas australianas, as medidas brasileiras, mas a gente tem um parâmetro, que às vezes a gente tem uma perspectiva única, né? E aqui no Brasil, Bruno, a gente está... Eu vou fazer uma crítica agora, bem contumaz. O Brasil, na minha opinião, foi o único país no mundo que conseguiu deixar a pandemia em segundo plano. Aqui começou uma disputa política tão grande por o Ministério da Saúde, por não sei o quê, exatamente. Que a pandemia não é um problema, tá entendendo? A pandemia não é um problema para os governantes brasileiros. Pelo menos agora parece que deu uma ajustada, viu? Agora parece que deu uma ajustada. Ontem o presidente da República se reuniu com todos os governadores e me parece que eles alinharam um discurso e as atitudes. Por quê? Porque estamos com 300 mil casos, estamos com 20 mil mortes, subindo exponencialmente. E se não fosse feito isso na verdade deveria ter sido feito na primeira semana da constatação da pandemia aqui. Isso há 90 dias atrás, há 60 dias atrás. E aí tu vê que o Brasil demora 60, aquele jeitinho brasileiro, tu tá entendendo, assim. Então, não foge da regra. Me parece, Bruna, que a partir de agora, eu estou sendo otimista também, que nós teremos uma articulação mais sincronizada entre governo federal, estadual e municípios, por exemplo, e que a resposta será mais efetiva. Me parece, eu estou sendo otimista, tá? Porque até agora o Brasil foi o único país do mundo que a pandemia não era a coisa mais importante a ser enfrentada. Era disputa política, disputa de ego, quem tem mais índice de aprovação pelo povo brasileiro, isso perspectiva política, quem vai ser o próximo candidato a presidente da República, tu acredita nisso, cara? Eu acredito, eu acho que o fator principal do Brasil, diferente daqui da Austrália, e o que mais pegou, que também pega nessa parte política, é o fato da economia do Brasil, tá? Porque se eu for te falar, primeiro, aqui na Austrália, a gente tem o Centrelink, que é tipo Bolsa Família nossa, aí do Brasil, tá? O Centrelink qualquer um pode ingressar. E ele é equivalente a $1.500 a cada 15 dias de pagamento, porque nós recebemos por hora aqui. Além disso, por exemplo, a única coisa aqui que ainda a primeira coisa que foi fechada foram bares, restaurantes, academias, pubs, cinemas, tudo esse negócio que tem maior aglomeração de pessoas.
E o que acontece? Esses restaurantes, eles não estavam, logicamente, não estava tendo entrada de dinheiro, não tinha como fazerem o pagamento dos salários, né? O que o governo australiano tem? O governo australiano tem o chamado Job Keeper, que nada mais é que manter o emprego, ou seja, o governo vai pagar para esse restaurante o valor referente a um salário mínimo, que é $600 por semana, para o restaurante poder pagar o funcionário, para o funcionário não ficar sem receber. Além do Bolsa Família. Entendeu? E Entendeu. qual o valor? O valor é $600. Ou seja, se eu receber $600, que é, na verdade, agora quem está trabalhando hoje só é o meu namorado, a gente vive muito bem aqui, com $600. Apertado, mas muito bem. Sim. Então, e o problema do brasileiro, o que acontece? Eu vejo muito a briga porque as pessoas não têm como se sustentar, o comércio está fechado, não tem de onde tirar dinheiro, não tem ajuda do governo e o brasileiro entra em desespero porque não sabe o que vai fazer. Exatamente. Entendeu? Então, eu acredito que isso é por isso que eu te digo que a economia, sim, ela pesa muito aqui na Austrália, por isso, tu entendeu? Por exemplo, eu sou estudante, eu não posso entrar no Bolsa Família aqui, porque eu não sou residente, e eu também não posso entrar no Job Keeper, porque eu não sou funcionária, digamos assim, carteira assinada de trabalhar full time, que se chama, digamos assim, o dia todo, sabe? Eu trabalho como esteticista num salão brasileiro e num restaurante. E o que o governo fez? O governo deixou a gente sacar o nosso fundo de garantia. Até $10 mil. Que no Brasil também não teve essa opção. O Brasil me parece que agora em junho nós poderemos sacar um salário mínimo brasileiro do FGTS, que é R$1.040, que deve dar o quê? $200, nem menos isso. Hoje o dólar está quase R$6. É 150 dólares. O dólar australiano está 3,8, né? E há 2 meses atrás estava 2,7. Sim. Então, a gente está fazendo. Pessoal, o objetivo da live é esse. Vocês podem fazer suas contribuições também. A gente fazer o cruzamento dessas informações, né? E olha como é discrepante, né? Discrepante. Isso que você fala, Bruna, é você brasileira, você sabe como é que é aqui, né? E aí você contribui conosco com a perspectiva local aí que só você tem. Do grupo aqui, pelo menos, né? Imaginem só. Exatamente isso. Aqui, por exemplo, a gente fala com o Brasil, mas a gente pega o exemplo daqui de Araguaína, o pessoal trabalha hoje para comer hoje, né? Ele vende as coisinhas dele para ir no mercado no final do dia levar comida para casa, não é? E com esse lockdown brasileiro é uma coisa irresponsável, porque numa live anterior eu falava que o governo brasileiro ele é tão amador, eu não estou falando da pessoa específica de um partido, que infelizmente isso é uma realidade que qualquer um que tivesse ali não seria muito diferente. Eu não sou otimista nesse caso. Há um primo seu lá de Curitiba, e nós somos irresponsáveis nesse ponto, porque a gente tranca tudo, Bruna, e deixa que o povo e o comércio se virem. Né? Eu falava numa live anterior que o governo brasileiro ele veio nessa pandemia e pisou no pescoço do empreendedor e no pescoço do trabalhador. E ele está colocando tudo às custas do empreendedor e do trabalhador. Ao contrário, olha como a Austrália faz, eu sempre entendi dessa maneira. Se tem alguém que tem que quebrar nesse momento é o governo e não as empresas, e não o trabalhador. Exato. Porque senão, quem mantém a economia são as empresas e o trabalho. Se isso quebrar, o que vai restar depois da pandemia? Ainda mais aqui na Austrália, né? Se o governo quebrar agora e a economia não quebrar, já está quebrada. O problema é que aqui na Austrália, por exemplo, comenta. O que aconteceu que revoltou muito? A Austrália, ela é mais de 50%, ela é de imigrantes, estudantes, assim como eu. E o primeiro-ministro,
que não tem presidente aqui, mais uma vez, né? O primeiro-ministro aqui da Austrália, ele falou para os estudantes: vão embora se vocês não tiverem como se sustentar por 3 meses. E isso nos deixou revoltados, porque aqui, assim, a Austrália está levando, assim, digamos assim, ainda tem gente em situação ruim, mas o pior agora, no momento, é os estudantes, porque a gente, como a gente não é cidadão, a gente não consegue ter ou como receber, tu entendeu? Os benefícios. Aí agora o governo, ontem até eu estava olhando do jornal, o governo falou que porque as universidades não estão abertas aqui, mas os colégios, ensino médio, em nenhum momento foi fechado aqui. Em nenhum momento foi fechado. Tá? É muito diferente. As aulas estão acontecendo normal no ensino médio? As normalmente. Aulas estão acontecendo normal, porque o primeiro-ministro falou que não havia grande número de contágio entre crianças. E que, como ele é o primeiro-ministro daqui da Austrália, ele é economista, ele falou que ele não queria que as crianças perdessem o ano letivo. E aí, só que como o australiano é muito medroso, que eu te falei, eles têm muito medo desse vírus, de vírus e coisas, eles são muito neuróticos, por um lado é bom, 95% das crianças não estavam indo às aulas. Mas o primeiro-ministro falou que se essas crianças estivessem em casa, os pais eram obrigados a tomar conta deles e a dar aula para eles em casa. Que ele não queria ver ninguém dessas crianças na rua, por causa das multas. Entendeu? E não teve nenhum, assim, os contágios que teve nas escolas não foi por nenhuma criança, foi por funcionários que teve. E a partir do momento que foi identificado, por exemplo, uma pessoa contagiada, o que o governo fez? O governo foi lá e fechou toda a escola. Entendeu? Mas em nenhum momento a escola foi fechada. O que foi fechada foram universidades, porque tem muito aluno internacional, né? E foi logo assim, como está sempre, aluno internacional está sempre indo visitar o seu país, o governo então fechou todos, e as universidades também. Mas ensino médio, essas coisas, não. Entendi. E reforçando, a Austrália, pessoal, está com 500 casos em todo o território australiano, 500 casos de infecção, 100 mortes. Tá? E quando você fala assim, ó, não, as escolas de ensino médio estão funcionando normal. Claro, uma medida ou outra de um pai mais precavido, ele não deixou o filho ir e tal. Mas as escolas, aqui está tudo em lockdown. A primeira coisa que parou, Bruna, foram as escolas, universidades, tudo. E será a última coisa que será retomada, é isso. A primeira coisa que parou e a última que vai voltar. Nós, das instituições educacionais, nós levamos o primeiro soco na cara e somos os últimos a receber a mão para levantar. Né? Tu tá entendendo o drama, né? Ao contrário daí. É óbvio que são realidades diferentes, a gente não está julgando, é isso que a gente está dizendo, só estamos aprendendo aqui as medidas, e nós estamos totalmente em lockdown aqui em Araguaína, por exemplo, que a gente tem medo de sair na rua. Vou comentar uma coisa com você e com o pessoal. No domingo passado eu fui, claro que eu vacilei também, tá? Eu continuo sendo brasileiro, apesar de ser um pouco de ser consciente. Fui fazer minha caminhadinha, fui fazer minha corridinha no domingo passado e estávamos em lockdown já. E aí montaram barreiras e disseram que, eu estava orientando o povo ali, tá? E isso durante essa semana toda funcionou assim. Eu vou te falar dois aspectos, tá? Um das pessoas que respeitam, outros das pessoas que não respeitam. Aí o pessoal lá da barreira me orientou, olha, hoje a gente está orientando, a partir de amanhã, né, a gente vai multar, vamos conduzir as pessoas para a delegacia, vamos fazer o registro de ocorrência, boletim de ocorrência e assim por diante. Tá, tudo bem. Eu estava sozinho lá caminhando, pensei assim, não ofereço risco a ninguém e não
né? Então, não estou aqui ameaçando a saúde pública, mas é óbvio que essa é uma atitude aqui em lockdown. Beleza. Eu não saí mais para a rua durante a semana, totalmente trancado. E aquela necessidade do povo brasileiro de trabalhar hoje para comer hoje, se a gente sair agora, nesse momento aqui, é 9 horas da manhã aqui no Brasil, e for no centro, o povo não parou de estar na rua. O povo está na rua, está todo mundo, 100% das pessoas. Eu não lembro de ter visto nos últimos dias alguém sem máscara, isso é uma coisa boa, tá? Mas o povo está na rua, o povo está trabalhando, está correndo para cima e para baixo, mas, obviamente, que a infecção não é só pelo nariz e pela boca, é pelo olho, é pelas mucosas, né? Então, do outro lado, o pessoal vai... Eu vou te falar outra coisa. Eu acho engraçado esse negócio do lockdown aí, porque aqui não é obrigatório uso de máscaras. Eu posso sair na rua aqui desde o começo. Então, são coisas assim que eu vejo assim, tá, mas se na Austrália tu pode sair sem máscara e no Brasil tu é obrigado, por que no Brasil o número de casos está tão grande? Porque aqui, exatamente, sabe, é meio que sem nexo. Só que assim, nunca foi obrigatório o uso de máscaras. A única coisa que o governo pediu e pediu para todo mundo é a distância de 1,5 metro entre pessoas, em qualquer lugar público. Os mercados, farmácias e lugares que tem maior número de pessoas e que, obviamente, não tem como ser fechados, foi aumentado o número de higienizações do local, obrigatoriamente, tá? Os ônibus públicos também não foi fechado, os ônibus continuam funcionando, tá? E o governo fez o quê? O governo fez... os ônibus são limpos mais vezes, assim como os metrôs. A única coisa agora, por exemplo, que eles estão para liberar e começar a aumentar, eles colocaram adesivos nos bancos dos ônibus para ter a distância correta. Aqui, como não é passagem, aqui é um cartão, né? Tipo um cartão de crédito que tem uma máquina do lado do cobrador e mais 2 atrás, do lado do motorista, quer dizer, que também não tem cobrador. Então, o governo botou aquelas faixas amarelas, dizendo para não usar aquela máquina, tapou a máquina para ter 1,5 metro de distância do motorista do ônibus, com um bilhete dizendo, vamos cuidar dos nossos motoristas, e aí informando para usar. E, assim, as praias também não tinham sido fechadas. O que aconteceu? A praia mais famosa daqui é Bondi. Qual é a praia que o brasileiro mais gosta aqui? Bondi. E aí teve um foco muito grande um dia num feriado, nessa praia, aí que eles fecharam. E aí depois teve mais uma lei que eles proibiram você ficar sentado no parque. Ficar sentado... fazendo piquenique, essas coisas. O governo falou, vocês podem ficar no parque, contanto que seja atividade física, tá permitido jogar bola, o golfe, tem muito aqui, por exemplo, personal que dá aula em parques, então tudo permitido, mantendo a distância e contanto que esteja fazendo atividade física. Então, tipo, é completamente diferente. É tipo assim, eu fico apavorada, é muito estranho, sabe? É para você ver como somos diferentes, assim, para não emitir juízo julgador. Somos diferentes, somos um povo bem sui generis, assim, bem característico. Né? Mas deixa eu comentar, assim, fala. Não, eu comentar com você bem nesse... A gente é proibido aqui de fazer exercício, a gente não pode sair para a rua, não pode. Exercício é básico para você aumentar o teu sistema imunológico, para você resistir a qualquer intempérie, inclusive ao Covid-19, especialmente nesse momento, Bruna, exercícios ao sol, e nós moramos numa região aqui de ar bastante seco, e isso também contribui para o combate do corona. Por quê? Porque o coronavírus, pessoal, ele tem uma capa de gordura ao redor da molécula, e essa gordura, ela seca com álcool gel, ela seca com sabão,
ela seca com o ar seco e com o sol. Ela desidrata, e se ela desidrata, o vírus morre. Então, está entendendo como é simples? Eu não sou da área da medicina, pessoal. Quem assistir esse webinar depois, eu sou da área do direito. Se a gente correr no sol, por exemplo, aumenta a tua capacidade de combate ao Covid. Aqui é proibido você fazer isso. Você não pode estar correndo sozinho a 1 quilômetro de uma outra pessoa, você não pode, você tem que... Tá entendendo? A única coisa que foi fechada aqui, e que, por um lado, eu entendo, foi a academia, foi fechada sim, foi uma das primeiras coisas, porque, logicamente, o suor é uma das coisas, e não tem como tu... E, tipo assim, não tem como tu colocar a responsabilidade no povo, mesmo que nas academias aqui tem aquele lenço para te limpar, umedecido com álcool e tal. Foi a primeira coisa que foi fechada, e os bares e restaurantes. E aí, agora, essa semana... e aí o governo tinha proibido fazer festas em casa, com amigos, tipo, tinha sido proibido total. Aí ele primeiro, há umas 2 semanas atrás, ele liberou até 2 casais, né, 4 pessoas, se não me engano, com uma criança até podiam se ver, se visitar. E aí essa semana agora ele liberou uma... digamos assim, eles chamam de catering, que é tipo festa, né, digamos assim, janta, como a gente chama, de até 10 pessoas, e como os restaurantes os restaurantes foram trancados, mas com liberação de delivery, que nem tem aí. Mas agora, essa semana, foi liberado os restaurantes atenderem até 10 pessoas. Olha só. Aqui ainda está proibido total os restaurantes. Tudo que tem aglomeração aqui é universidade, restaurante, festas, né? Eventos, tudo. As primeiras coisas que pararam e são as últimas coisas que... E aqui o governo brasileiro ele simplesmente proibiu e deixou assim, tá entendendo? Tá proibido, você não pode abrir. E botou fiscalização em cima. Aí você não tem o que fazer. As pessoas devem estar morrendo de fome, não sei como é que tá. Eu acho engraçado, por exemplo, que aí no Brasil foi liberado, foi trancado a academia, mas tu pode fazer massagem. Tu pode ir numa estética fazer massagem, fazer sobrancelha. Aqui na Austrália tu não pode fazer isso. O governo, o porquê? É contato com pele, é contato com rosto, é contato, tipo, as mulheres que fazem sobrancelha, pode ter sangue. Aqui ainda não foi liberado isso. E aí no Brasil ainda está sendo feito. Não, mas tu pode usar máscara, sabe? Todo mundo sabe que o uso da máscara, ainda mais como as pessoas estão usando aí, e a gente vê, inclusive aqui, não vai te salvar completamente. Aí como é que tu vai fazer uma massagem numa pessoa que tu tem suor, tem várias coisas no teu corpo, entendeu? Ter sido liberado aí, e aqui não, sabe? Então são coisas assim que eu vejo que, por exemplo, que no Brasil foram trancadas e aqui não, que eu fico pensando a correlação disso, tu entendeu? Exatamente. Ok. A Jamila e o Sandro, em seguida eu passo a palavra para vocês. O Sandro é um professor do curso aqui, amigão da gente de batalha árdua, defensor público do estado do Tocantins, e ele trabalha na área da saúde aqui. E o Sandro, com certeza, tem muita propriedade aí no estudo e na tomada de medidas aí de prevenção. Eu sei que ele batalha demais, com muita seriedade nisso que você está falando, ele entende muito dessa maneira também, Bruno, que você está falando, e que eu. O problema é que colocar isso em prática é outra questão, né, que nem a gente está dizendo aqui. Aqui, só para tornar a live também não uma coisa catastrófica, né, a live é uma coisa para a gente se informar e também se divertir um pouco, mas com responsabilidade, obviamente. Bruna, você deve ter visto, né, tanto que você comentou, aqui o brasileiro ele tem que ser ensinado a usar máscara. Eu não estou com a máscara aqui, mas o brasileiro ele usa a máscara aqui assim, ó, o vídeo, embaixo, deixa o nariz para fora. Deixa o nariz para fora. E ainda coloca a mão suja, né? Umas 10 vezes a máscara para ajeitar, né? Ou ele coloca embaixo do queixo, daí ele deixa o nariz e a boca aberta.
Aí o governo tem que ir lá e dizer assim, pelo amor de Deus, aprendam a usar a máscara. Coloque a máscara tampando a boca e tampando o nariz. Assim, é para isso que ela serve, né? Se nem o nosso presidente ele sabe usar máscara, esses tempos ele foi pego com a máscara no meio do rosto, né? E outro dia ele dando uma entrevista lá com a máscara virada, assim, com metade do nariz de fora. Nós vamos esperar o quê do povo? Meu Deus do céu, a gente não está julgando, né? Mas é uma realidade nua e crua, e que momentos críticos mostram mesmo como somos um povo sui generis. Somos um povo maravilhoso, né? Mas tem alguns pontos assim que eu acho que a gente é bastante responsável. Bom, o Sandro, meu querido amigo, você pediu a palavra, você pode ligar seu microfone e fazer aí suas colocações, meu amigo. Bom dia a todos e a todas. Eu ouvi você falando, Mike, tem alguém de Curitiba? Tem a prima da Bruna, a Patrícia Belotti. Patrícia. Saudade de casa, quando você falou Curitiba, meu coração fez que apertou aqui de saudade. Era para mim estar em Curitiba essa semana, era para mim participar de um congresso em Santa Catarina e depois passar por Curitiba para visitar minha família. Vi também o professor Mauro, aí uma satisfação em reencontrar. E Bruna, estou na Austrália, né? É isso, né? Isso, Austrália, Sydney. Rapaz, o que o professor falou no nosso último webinar é maravilhoso. Isso, a gente está isolado fisicamente, mas socialmente juntos, né? Com certeza. Eu queria só fazer algumas ponderações. Eu fiquei escutando as suas informações e tentar contribuir um pouco com essa nossa discussão sobre a Covid-19 e ressaltar o quanto nós passamos momentos tão diferentes, realidades tão diferentes, com um inimigo em comum, a Covid-19, e por isso que eu acho que a nossa dificuldade no Brasil aqui em conseguir tratar do problema. Você mencionou em torno de 500 casos ativos que tem na Austrália, hoje um país que é gigante. Veja, Araguaína, a nossa cidade, como o Mike falou, que está em torno de 200 mil habitantes, tem mais ou menos isso de casos ativos hoje. Então, imagine o nosso desespero aqui em trabalhar numa cidade com um número de casos ativos mais ou menos parecido com o que vocês trabalham dentro do país. Isso em 30 dias. Esse aumento absurdo da doença em tão pouco tempo causa esse fenômeno. Nós temos um número enorme de casos ativos na cidade. São 800 e tantos casos, mas de ativos deve estar em torno de 500. Mas eu não preciso ir para a Austrália para ter tanta diferença. Se eu pegar Curitiba, que é minha cidade natal, ela começou com os casos antes que o norte do Brasil, antes que o Tocantins, ela já está há mais tempo, né, com mais tempo de enfrentamento da pandemia, e com uma política de saúde, o sul do país é melhor preparado, digamos assim, em termos de SUS, do que nós no norte, tem mais estrutura, e lá eles estão conseguindo manter a pandemia com um maior nível de controle, pelo menos por enquanto. Curitiba deve estar com 800, 900 casos, mais ou menos, eu não atualizei hoje, mas eu atualizei acho que ontem estava com 800 e tanto, que é praticamente a mesma quantidade de Araguaína. Em termos de casos ativos, no dia que eu fiz a contagem, nós estávamos com o dobro de casos ativos do que Curitiba. Maico, pensa no absurdo que é isso. Araguaína com 200 mil, Curitiba com quase 2 milhões, e nós com o dobro de casos ativos da doença em Araguaína. E o problema não para só no número de casos ativos. Curitiba tem hoje 203 leitos de UTI para tratar os pacientes Covid, com uma taxa de ocupação de 30% a 40%. Eu tenho hoje, nesse momento aqui no norte do Tocantins, não só Araguaína, não só na nossa cidade, mas em todo o norte do Tocantins, que tem 70% dos casos aproximadamente, eu tenho hoje 20 leitos de UTI SUS. 20 leitos, 200 leitos. 20 leitos para tratar o dobro dos casos. Então, para ver o quanto a nossa situação é muito mais alarmante aqui no norte do estado. A saúde pública aí também é complicada, né? O SUS, digamos, né?
E no caso do Tocantins, a gente viveu também, em razão de peculiaridades do Tocantins, da questão de ter uma capital que foi construída, a nossa capital Palmas, mas a densidade demográfica está no norte, que não é a capital, a gente também teve essa dificuldade. O epicentro da pandemia no nosso estado não está no norte do estado, no interior do estado, não está na capital. Eu acho que nós somos o único estado com essa realidade, em que o epicentro da pandemia cresce e pulsa no interior e não na capital. Então, até a nossa possibilidade de socorro é mais complicada do que a dos outros estados, porque para a gente tentar acessar a maioria dos leitos privados, que seriam a nossa alternativa, eles estão na capital, não estão próximos da gente, são 400 quilômetros de distância. Então, já começa por essa diferença estrutural. Para agravar o problema, e aí usando um pouco das contribuições do professor na nossa última webinar, misturando aí a saúde e a economia, nós vivemos no Brasil uma opção econômica, democraticamente acolhida, inclusive. Ao elegermos o atual presidente da República, ele foi muito franco nas suas propostas de governo. A gente pode acusar o presidente de muita coisa, menos de não estar fazendo aquilo que ele prometeu. Tudo que ele está fazendo, ele prometeu. Em nenhum momento ele disse algo diferente do que está fazendo hoje. O projeto econômico dele era de um liberalismo ortodoxo, tradicional, em que planejava o encolhimento do Estado. Na visão dele, quanto menos o Estado puder participar da vida em sociedade, quanto mais restrito for a atuação do Estado, melhor é. Olha a diferença da tua realidade na Austrália, em que o Estado participa com uma política assistencial bem mais ampla, concedendo aí o que seria a versão do Bolsa Família de vocês com uma maior amplitude, com valores maiores, ajudando diretamente os empregadores a manter o emprego e não facilitando a dispensa sem pagamento de encargos trabalhistas. É outro pensamento econômico, é outro modelo econômico. Nós elegemos, para nosso azar, uma política econômica que tende a não auxiliar a sociedade em momentos de crise. E, para nosso azar, a gente imediatamente entrou no momento de crise um ano depois. Uma outra questão que eu também acho importante a gente destacar entre os países outros sofrimentos estruturais que o Brasil passa que fazem com que ele analise, que a nossa população analise tragédias de maneira diferenciada. Eu tenho certeza, Bruna, que se acontecesse algumas coisas que acontecem aqui no Brasil, na Austrália, o país entraria em colapso social. Se tivessem alguns eventos que nós temos cotidianamente aqui em termos de mortes no sistema de saúde, em outras situações de violência urbana, com certeza, crises no sistema educacional público, o país de vocês, o país em que você está residindo nesse momento já estaria em colapso, não aceitaria, porque há toda uma cultura de cobrança da comunidade em relação a políticas públicas. Nós não. Nós estamos, infelizmente, acostumados a ver um sofrimento muito grande da nossa população perante o serviço público. E, em razão disso, as pessoas acabam criando uma certa, eu não diria tolerância, mas uma certa... me fugiu a expressão adequada agora, mas seria algo parecido com a tolerância. Você começa a sofrer tanto, com tantas tragédias, que às vezes aí esses números catastróficos que assustam outros países, no nosso imaginário popular, começam a se reproduzir nas cidades brasileiras e as pessoas não se assustam mais. A ponto de apatia, Rafael, excelente. A gente cria uma apatia aí perante esse sofrimento público. A ponto de ser possível de alguns gestores públicos no país, a começar pelo governo federal, realizarem uma opção de enfrentamento da pandemia sem resguardo das populações vulneráveis. Quando o presidente simplesmente disse que não tem como enfrentar a pandemia, porque todo mundo vai pegar essa doença e ela é uma gripe, ele está trabalhando com as taxas da pandemia. Ele está trabalhando com em torno de 10% de óbito no máximo, a taxa de óbito é menor que isso, com certeza, e se 10% morre, 90% fica vivo, e 90% é mais do que suficiente para tocar o país depois. Então, olha que eugenia, isso beira o genocídio, mas é uma visão política do enfrentamento da pandemia. Para que eu vou gastar tanto
para tomar conta de uma doença, se não é todo mundo que vai morrer, se não é nem a maioria que vai morrer, se é só uma minoria, e essa minoria, boa parte dela nem economicamente ativa ou seja, não vai afetar tanto o meu mercado. É melhor eu continuar com todo mundo trabalhando, sem mudar absolutamente nada, sem mudar nenhum tipo de rotina, e isso vai fazer bem para a minha economia, e as perdas que eu tiver são efeitos colaterais da doença. É uma visão, mas é uma visão que desconsidera completamente a vida das pessoas. Querendo ou não, foi isso que aconteceu aqui, né? Digamos assim, a gente não entrou em lockdown total, em nenhum momento. Lógico, a gente, digamos que o australiano diminuiu o número de compras, o que o governo fez? O governo colocou um número mínimo, máximo para entrar no mercado, para entradas em lojas. Algumas lojas acabaram, por exemplo, os bancos aqui, eles foram fechados, porque máquina para sacar dinheiro, quer dizer, os bancos, digamos, atendimento do público, as máquinas ainda funcionam, né? E aqui, os hospitais públicos não se compara com o hospital público do Brasil. Não tem, assim, comparação, e eu falo porque eu já fui atendida no hospital público, e, inclusive, eu recebi uma carta para dizer como eu tinha sido atendida, uma carta em casa. Como eu não respondi a primeira, eles me mandaram mais 3 cartas, com mais de 100 questionamentos, para saber se eu fui bem atendida, se eu tive... se teve preconceito no meu atendimento, então, assim, e foi no hospital público. Então, assim, não tem comparação. O nosso SUS aqui, que é o Medicare, que chama, é muito bom, entendeu? E não dá para comparar, não dá, infelizmente. Me chamou muito a atenção, Bruna, me chamou muito a atenção quando você mencionou a postura do governo aí com relação a academias, e mencionou também a questão de, me pareceu, o salão de beleza, porque esse assunto veio à tona essa semana também por uma postura do governo federal, e veja, vocês restringem academia, restringem salões de beleza, vocês estão com 100 óbitos. 100 óbitos. Nós estamos com 20 mil, e a depender da política pública do governo federal, nós estaríamos com tudo funcionando normalmente, inclusive academias, inclusive salões de beleza. Ele tentou... O salão de beleza aqui, a única coisa o que está acontecendo? O governo delimitou. Para o governo aqui, o salão de beleza para fazer o cabelo, cortar cabelo, digamos, mulherada que faz luzes, hidratar... O governo delimitou que isso sim é essencial, contanto que seja atendido apenas uma cliente por vez, ou seja, não tenha mais, e contanto que seja limpo, higienizado todo o salão e o material utilizado. Mas o que foi proibido aqui foi sobrancelhas, depilação, os cílios que as mulheradas colocam, isso sim foi. Por quê? A esteticista tem um contato de frente com a cliente nesse momento. Muito mais fácil a contaminação. E as massagens também foi proibido, também pelo contato. Tu entendeu? O salão de beleza ficou aberto apenas cabelo. Apenas cabelo. O resto não foi liberado ainda. Nem fazer as unhas, tá? Foi liberado. Porque fazer as unhas também... Às vezes é sangue, querendo ou não, é a mão, né? Um local que é muito sujo, e também não foi liberado ainda. Mas o cabelo aqui pode sim fazer. Com 100 óbitos e em torno de 500 casos ativos. Veja a diferença. Mas, muito obrigado, Bruno. Foi um prazer conversar contigo. Ótimo, querido amigo. Obrigado. Sempre com as informações muito pontuais e úteis. E eu estava dando uma olhada aqui, pessoal, no rastreador, 310.087 casos hoje no Brasil, até esse momento, e aqui no estado do Tocantins nós estamos com 1.976 casos, até esse momento, Bruna. São Paulo com, claro, 73.739, tá? Só para passar os dados atualizados para vocês. Fazer um comentário rápido sobre o que o Sandro falou, e tem o Mauro, o Mauro também está na lista para falar. Se nós deixássemos, se o presidente ele fosse, tomasse a decisão por ele mesmo, em todas as políticas que pudessem
20 mil mortes, a Jamila está aqui no meu no aplicativo que eu falei para vocês, aparece aqui, ó, o Brasil. Exatamente. São esses dados? Bate os dados? 166 mil casos ativos, 20 mil mortos e 125.960 recuperados. Certo. Então, são parecidas as informações. Estava dizendo, então, pessoal, e aí eu vou passar a palavra para o Mauro. Se fosse pelo presidente da República, o raciocínio dele é esse que o Sandro fez, né? Então, ao final da batalha, vai ter pouca morte, e isso é tolerável. São os efeitos colaterais da guerra. É mais ou menos essa perspectiva. E para ele é aceitável. Se fosse por ele, estaria tudo normal. Eu não sei, nem máscara nós estaríamos usando. Apesar de... É uma medida ela muito mais estética, né? Porque a gente vê que não adianta você ter um monte de descuidados e usar a máscara. Isso, ela é mais complexo do que só usar a máscara. Por ele nós estaríamos hoje, com certeza, com 3 milhões de casos, ou até mais, e muita gente morrendo aí, e lotando. Tiago, muito bem-vindo à nossa reunião. É isso, pessoal, fazer essa perspectiva crítica do quanto medidas, inclusive liberais, como tem na Austrália, elas são eficientes, é isso que eu quero dizer. Lá é um economista, primeiro-ministro, ele não entrou em lockdown. Obviamente, como diz a Bruna, por característica é uma ilha, é mais fácil de fechar, em tese, tá? Mas é mais fácil de fechar. Mas apesar de manter a economia funcionando com relativa saúde, temos ali 500 casos num país inteiro. Obviamente, guardadas as proporções populacionais e tal. É para vocês verem, isso a gente pode fazer uma reflexão básica de que medidas responsáveis, estratégicas, com responsabilidade do povo, com responsabilidade do governo, a coisa funciona. A coisa funciona. Funciona e funciona muito bem, e o caso da Austrália aqui é um exemplo. Mauro, meu querido, eu dei boas-vindas a vocês quando entrou. É uma honra ter você aqui conosco. Para quem entrou depois e não viu a apresentação do Mauro, o Mauro Gaglietti está falando lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. É um caxiense lá de Caxias do Sul, gaúcho, meu professor a vida inteira, meu amigo, colega de trabalho, empreendedor. A palavra é sua, meu amigo. Michael, é um prazer, então, reencontrar você, uma pessoa que eu admiro muito pelo ser humano que és e pelo profissional e referência, né, para os alunos. A Bruna, conhecendo a Bruna me corrija aí, mas eu tenho a impressão que você representa aquela juventude brasileira que só viu como a única saída o aeroporto, né? Isso aí é uma falta de esperança, né, que eu fico bastante triste, né, quando a nossa geração que tem 50 anos, 55, 60 anos, 70, 80, nós somos responsáveis por deixar o aeroporto para a juventude como a única perspectiva. Isso é muito triste. Mas é um país, né, toda comparação ela é violenta, ela é autoritária e ela é injusta, né? A comparação que a gente pode fazer, me parece, veja bem, o Brasil é como se, vocês conhecem bem, é como se nós tivéssemos aqui 26 países, duas Europas. A comparação que a gente pode fazer, talvez, com os Estados Unidos, 310 milhões de habitantes dos Estados Unidos, o Brasil 210 milhões, os Estados Unidos têm 2 grandes problemas. É a visão do presidente, né, e a falta do SUS lá nos Estados Unidos, o que vai garantir a morte de quem não tem dinheiro. Para você ficar 5 dias numa UTI nos Estados Unidos, você precisa ter $76 mil. No Brasil, gente, é gratuito. O grande legado da Constituição Federal de 1988, pela pressão da sociedade, principalmente dos profissionais
da saúde foi esse legado, que é a grande maravilha do mundo, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Se não fosse o Sistema Único de Saúde, o Brasil teria gasto 2 bilhões de dólares só no tratamento da AIDS. Como houve essa mesma equipe que hoje está no Ministério da Saúde, ela tem experiência de prevenção, gente. Tem experiência de prevenção. O tratamento gratuito da AIDS fez com que o Brasil se tornasse referência no mundo, bem como a Zika. O Brasil é referência no mundo na área de saúde desde os tempos do Oswaldo Cruz, desde os tempos do Carlos Chagas. No início do século XX, o Brasil era um grande hospital. A intelectualidade espalhou no mundo que o Brasil era preguiçoso. Não, na verdade, esses sanitaristas, eles comprovaram que o Brasil não era preguiçoso, o Brasil era doente. Então, a área de saúde do final do século XIX, todo o século XX e o século XXI, o Brasil se tornou referência no mundo nessa área. Nós temos pessoas altamente qualificadas, algumas delas saem do Brasil, como a Bruna, por exemplo, em busca de valorização do seu talento, né? Nós temos muitos cientistas, principalmente, a Índia também é assim, muito parecida com o Brasil, é um celeiro, um laboratório, né? Essa visão política que eu compartilho, que o Maicon trabalhou, e o Sandro, que uma pessoa que eu estou cada vez mais admirando aqui pelas nossas lives, né? Pelo bom senso, pela visão, né, sistêmica, né, envolvendo as questões sanitárias, econômicas e políticas, né, eu fico encantado por conhecer o Sandro, que é um defensor público, né, que é uma pessoa altamente qualificada no lugar certo nesse momento, porque que momento é esse, gente? Desculpa falar isso para vocês, mas o Brasil, o Brasil poderia utilizar, desde janeiro, fevereiro, o Brasil poderia ter se transformado no exemplo do mundo no combate, pela nossa experiência, pela nossa característica. Se politizou, isso que o Sandro falou, se politizou a tal ponto que hoje tem gente aqui, tem remédio de esquerda e remédio de direita. É um verdadeiro absurdo. Ao invés de seguir as orientações da ciência, as pessoas estão seguindo as orientações políticas dos seus líderes, né? Então é uma infelicidade muito grande. O Maicon ressaltou que ontem a bandeira branca foi hasteada, né? Os governadores e o presidente estão se entendendo, mas é um aspecto muito artificial, porque eles estão barganhando dinheiro para os estados. Tem muita corrupção na compra dos materiais, tem muitos dados falsos para que o município e o estado capte recursos federais, e tem aquilo que foi falado pelo Maicon e pelo Sandro, que são os números, né? Esses números aí são todos irreais. A Universidade Federal de Pelotas está coordenando uma pesquisa no âmbito, começou no Rio Grande do Sul e está se estendendo para o Brasil. Eu gostaria que vocês entrassem em contato com o reitor da universidade, que é médico, né? Ele está fazendo uma pesquisa e constatou que os dados estão entre 12% a 26% para baixo. Isso é muito grave, muito, muito, muito grave. Então, para a gente poder estabelecer estratégias hoje no Brasil, está faltando uma coordenação nacional. Uma coordenação nacional, está faltando isso. Os estados estão se virando por conta própria, os municípios por conta própria. Como o nosso país é uma federação, a Constituição prevê, numa crise sanitária, que quem dá a palavra final são os prefeitos, por estarem próximo do acontecimento, e os governadores. É uma espécie de corresponsabilidade. E o STF, ultimamente, interpretou, né, que deveria ser sua única função, interpretou a Constituição Federal de forma adequada, no meu ponto de vista, mostrando que, né, os prefeitos, as prefeituras, o poder local tem essa função. Então, que momento é esse? Eu gostaria de compartilhar com vocês, depois, se vocês tiverem interesse, eu posso mandar para o Maicon, e o Maicon distribui, um documento que eu fiz como referência para as prefeituras, né, na minha condição de cientista político, né, uma contribuição modesta que eu fiz. Em que momento nós estamos? Nós estamos no momento que nós não estamos no pico,
Nós estamos no início, gente, no início. Em 3 semanas, espero que eu esteja enganado, mas em 3 semanas, o Brasil vai dar dó ao mundo. Por quê? Porque nesse momento é São Paulo, a Baixada Fluminense, o Rio de Janeiro, principalmente Manaus, Amapá. O Amapá, 65% das pessoas, gente, puxa vida, não tem água nas suas casas. Então, a ideia de lavar a mão é ridículo, né? Lavar a mão, as pessoas não têm água em casa. E quando tem água, a água fica estocada, e aí produz um cenário para o mosquito da dengue, que é outra questão que nos persegue há muito tempo. Manaus, meu Deus do céu, tem 25 cidades no entorno de Manaus que as distâncias são muito grandes, que só são percorridas. Imagina um paciente numa cidade que não tem hospital, não tem o ventilador, né, o respirador mecânico, não tem UTI, não tem leito, ambulância não tem, para se deslocar de avião, para se deslocar de barco, impossível isso, a pessoa vai morrer, né, vai morrer. Pernambuco, Fortaleza, né, Manaus, fiquei pensando, por que Manaus tem tanta, né? É a Zona Franca, tem mais chineses, italianos e franceses e pessoas dos Estados Unidos e da Alemanha em Manaus do que na Zona Franca, do que brasileiros. Então, é um foco de espalhar a contaminação para o mundo inteiro. Fortaleza é um aeroporto que recebe gente do mundo inteiro. Então, veja bem, a nossa crise sanitária, ela não é nacional ainda, e nós estamos no começo. Mas há uma esperança, e é possível, havendo uma coordenação nacional, é possível nós usarmos aquilo que os países estão copiando do Brasil, e o Brasil, incrível, imobilizou, que é o maior programa do mundo, que atende milhões de brasileiros. 70% da população pobre brasileira é atendida pela como é que chama? Estratégia de Saúde da Família, do SUS. São os agentes comunitários de saúde, que ao invés do Estado brasileiro preparar esses agentes, que eles conhecem as famílias, conhecem o público, os idosos, as pessoas jovens que são doentes, né? As crianças, tem muita criança morrendo na Itália, na China, né? Não são os idosos o público. O vírus não escolhe, o vírus ele não atende às orientações estratégicas da política e nem as classificações, os preconceitos. O vírus pega geral. Então, gente, em que momento nós estamos? Nós estamos no momento que a contaminação está migrando para o interior, e é aquilo que o Sandro e o Michael se referiram, e a Bruna. O Brasil, nós não temos um sistema de saúde, nem um sistema funerário no interior, digamos assim, compatível para dar conta desse deslocamento, que vai ser agora cada vez mais rápido, muito rápido. Então, nós estamos com uma crise sanitária e uma crise econômica. Uma crise sanitária e uma crise econômica, e uma crise política, que vocês captaram bem, artificial, né? Enquanto no Chile, o presidente da República reúne os ex-presidentes numa live nacional para discutir, né, a gravidade da situação. No Brasil, os políticos dos partidos tradicionais, e todos, praticamente, estão concentrados única e exclusivamente na sucessão, gente, na sucessão presidencial. Isso é a implosão de uma prática política que nós não precisamos desse tipo de visão. Então, eu gostaria muito de compartilhar com vocês que, nesse momento, as prefeituras poderiam mobilizar, primeiro, preparar os agentes comunitários de saúde, preparar eles, capacitar, dar equipamento, proteger as pessoas, e trabalhar como na Coreia do Sul. Tem países que o cachorro foi preparado para detectar a pessoa contaminada. A tecnologia está sendo utilizada no sentido de, pelo celular, o celular já identifica a pessoa que está contaminada. Então, temos a tecnologia, temos os cães, e no Brasil nós temos os agentes de saúde.
Aqui na Austrália, o governo pediu para que todos os que quiserem que os bares e restaurantes sejam abertos logo, o governo solicitou para que a gente abrisse, baixasse o aplicativo, e esse aplicativo, tu coloca as tuas informações, e aí ele sabe se tu tá perto ou não de algum infectado, né? Porque aqui o que o governo estava fazendo, quem é infectado e quem voltou de viagem, o governo está batendo de porta em porta para ver se está em quarentena. É isso aí. Entendeu? Essa ideia. Veja bem, tem países que são pobres e, digamos, esses países que são governados pelas mulheres, Alemanha, Taiwan, Nova Zelândia, que é um paradigma. Claro, são países pequenos, mas não adianta o tamanho se tu tiver uma visão errada. Uruguai está dando uma baita experiência, né? Não adianta o tamanho do país, nós temos que ter a visão. E nesse caso, a visão, isso que a Bruna falou, é o mais importante de ser feito. Que nem na Coreia do Sul. A pessoa que é identificada como sendo infectada pelo coronavírus, a tecnologia mapeia a pessoa, todas as pessoas que ela fez contato. Então, cada pessoa é mapeada. Por exemplo, eu vi um caso que uma pessoa, ela fez contato no dia com 27 pessoas. E essas 20 pessoas foram monitoradas. Então, nós temos tecnologia para isso? Temos. O problema é que aí no Brasil, nada mais adianta do que vocês estarem fazendo tudo correto. E, por exemplo, a minha irmã voltou faz um mês da Austrália. Ela pegou 3 voos. Ela parou em 2... Ela saiu da Austrália, ela foi por Dubai. De Dubai, ela foi para o Chile. E do Chile, ela foi para São Paulo. E de São Paulo, ela foi para Porto Alegre. O que o governo estava fazendo? Medindo a febre. A Júlia não está com febre, então tá, ela pode ir para casa. Só que o que acontece? Esse povo, ela não foi em nenhum momento obrigada a fazer quarentena. Então, do que adianta vocês estarem fazendo tudo certo se o povo que está voltando, tem brasileiro ainda voltando da Austrália, que está preso aqui, tem gente ainda voltando. Se o governo não está fazendo isso, tu entendeu? Por exemplo, esses dias eu estava na casa do meu cunhado aqui. O vizinho dele tinha voltado fazia um mês de viagem internacional. O governo foi lá, bateu na porta dele, perguntou, viemos aqui saber se vocês estão fazendo quarentena, isso. Se tá tudo certo, tu entendeu? Então, a minha irmã fez quarentena por ela mesma, não porque foi obrigado. E o governo, se tu não fez a quarentena, tu é multado. Não tem desculpa. É multa na hora, porque essa doença não se criou no nosso país, essa doença veio internacionalmente, entendeu? Então, eu fiquei pensando assim, minha irmã passou por 3 países, quantas pessoas, tu entendeu? Quantas pessoas tinha nesse voo que foram para outros lugares? Tu acha que foi feito a quarentena responsabilizada? Tu entendeu? Então, tipo assim, é muito mais complexo, eu acredito. E aqui na Austrália é o que tem sido feito. Quando eu fui levar a minha irmã, por exemplo, no aeroporto, eu não pude entrar. Eu fiquei de fora, só entra no aeroporto quem tiver com ticket de embarque, sabe? Então, são diversas coisas diferentes, além do aplicativo esse que eu falei para você, que tu coloca, e o que o governo está fazendo? A Bruna está infectada. Bruna, por onde tu passou? Isso. Quem é quais lojas você entrou? Com quem você teve contato? Nós vamos fazer questão de entrar em contato com todas essas pessoas que você esteve em contato. Tu entendeu? Então, são coisas que estão sendo feitas, que aí no Brasil, vocês estão em lockdown, mas será que mas tá muito bem certo? Dá para ver, tipo assim, com as barreiras, aeroportos ainda, eu não sei como é que tá funcionando, se ainda, tipo, mas até onde eu sei, tem brasileiro ainda aqui na Austrália querendo voltar para o Brasil, tentando voltar. Então, tipo, não adianta só ficar em casa fechado enquanto tem gente atravessando estados de carro e saindo de outros países, tu entendeu? Isso é complicado. Hein, Bruna, isso que gostaria até de cumprimentar a nossa amiga e colega Jamila,
está fazendo um excelente trabalho com várias lives aí, colaborando com esse espaço público, né? Nós precisamos ter um entendimento, porque os médicos ainda não entenderam o vírus, porque no primeiro momento ali, quando os impactos na China e na Itália, o governo, os médicos, a comunidade científica achava que a Covid-19 era uma doença como uma continuidade do H1N1, né? Como se fosse uma gripe, como se fosse o principal sintoma seria a pneumonia. E, na verdade, está se descobrindo que algumas pessoas, para cada pessoa, o vírus tem um impacto diferente. Em cada país, o vírus tem um impacto diferente. Tem elementos como a temperatura e outras questões que não estão bem entendidas ainda. Então, é muito difícil hoje você identificar, por exemplo, se aquela pessoa que chega no hospital, muitas vezes a pessoa chega no hospital e ninguém faz o teste da Covid-19 porque ela está com um AVC, deu um AVC, e o AVC pode ser provocado, já está comprovado, pelo efeito do coronavírus, né? Ataques cardíacos, questões circulatórias, questões renais, algumas doenças das crianças, elas não são identificadas como o coronavírus. Então, nós estamos aprendendo durante o efeito, sem ter a possibilidade de um distanciamento que pudesse tirar conclusões mais significativas. Então, a gente está, na verdade, a maioria dos governos decide no escuro, né? No Brasil é assim, decide no escuro quer dizer o quê? Tu decide a partir das informações que você tem. Se você já está comprovado que uma boa parte dos testes, eles não são eficazes no Brasil, os testes importados não são eficazes, eles não conseguem identificar. O único teste que é o PCR é o único mais completo, né? Eu gostaria muito de sugerir, ali na USP, na Universidade de São Paulo, tem o médico Paulo Lotufo. Tentem mapear a produção desse médico, que é uma referência no mundo, é brasileiro, Paulo Lotufo, né, da USP. O que ele está sugerindo para os governos, para as prefeituras, é algo extremamente significativo. O outro biólogo que vocês conhecem, né, que é o que mais ocupa as redes sociais, que é o Átila Yamarino, e o médico Drauzio Varela. O Drauzio Varela tem uma opinião que o Brasil vai ser o epicentro do mundo em 3 semanas. E ele conhece bem a situação, ele conhece bem os presídios, ele conhece bem as comunidades, ele conhece bem as favelas, não é alguém que fala sem conhecimento da medicina e sem conhecimento social. Tem gente que conhece uma área e não conhece a outra. Nesse caso de pandemia, né, não é só o aspecto biológico e fisiológico que se sobressai, são os aspectos multidisciplinares. Nós precisamos, aí que eu acho que é uma grande questão do momento, que é a valorização da ciência, da pesquisa, da universidade, né? A valorização dos doutorados, dos mestrados, das bolsas de pesquisa, porque nós temos qualidade humana e técnica no Brasil. O que está faltando é uma visão de investimento na tecnologia e na ciência, né? O que está faltando. Então, a minha contribuição seria essa, né? Eu gostaria muito de ouvir vocês, tá? Um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo convite. Querido Mauro. O Mauro, a gente fica só ouvindo, né? Porque é tanto conhecimento. Fico muito feliz de receber ele aqui. Eu estava escrevendo no chat aqui, mas eu falo... Temos outros professores aqui também, a Jamila, eu gostaria que ela tivesse uma palavrinha, se ela quiser. A Prof. Tati, o professor Rafael, e todos. Eu dou uma estimulada em vocês aí, vocês podem fazer suas contribuições aí pontuais e rápidas, que a gente já está com 1h15 de webinar, passa rápido, e o papo está uma delícia. Então, se vocês quiserem, o Rafael está se preparando ali, pelo jeito ele vai falar, e a Jamila lá de Passo Fundo, a Tati também, tá? Se vocês quiserem falar, seria ótimo, e não só os professores, né, pessoal? Todos vocês que estão participando também podem
podem contribuir aí conosco. Rafael, quer falar, meu amigo? Então, a palavra é sua aí. Bom dia. Né? Bom dia. Esse assunto é bastante complicado, porque está havendo essa politização no país, e muitas vezes a gente acaba falando ou fazendo alguma crítica ao governo, e aí acaba parecendo que você está tomando partido ou usando da política, né? Mas a nossa situação não tá nada legal, né? A política pública que deveria ter sido feita desde o início seria da testagem em massa, né, da população, né? Deveria ter sido investido aí na testagem de forma desenfreada, mesmo que seja na temperatura, para medir a temperatura de toda a população, né? E quem tiver com a temperatura normal tivesse sido feita uma triagem, né? E levasse essas pessoas, né, a fazer o teste, né? E isso não foi feito, né? A gente acaba até muitas vezes pensando, né, que os governantes na realidade eles querem mesmo, né, que a população pegue essa doença. É como se fosse uma segunda reforma da previdência, né, do que eles poderiam se livrar aí dos vulneráveis, né? Teriam que pagar menos recursos a esses vulneráveis, como se eles fossem um peso, né? Na disciplina de políticas públicas, no curso de administração, a gente tem feito pesquisas aí, verificado quais são as medidas, né, tanto no âmbito federal quanto estadual, né, nós encontramos algumas pesquisas, algumas medidas no país que foram bastante promissoras, né, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, no próprio estado de vocês aí, né, onde eles adotaram um sistema de bandeiras, né, que é baseado num estudo do MIT, né, no Instituto de Tecnologia do Massachusetts. Vocês já viram isso? Já ouviram falar? Já. Né, eu vou colocar o link aqui no chat aqui, né? Foi assim o mais interessante que nós encontramos, assim, que dá para conciliar essa questão da economia e também aí com o combate à pandemia, né? Então, a cidade que tem vagas na UTI, que tem aí um baixo índice de contágio, né, eles vão e colocam uma classificação de bandeira, né, uma bandeira que possa abrir o comércio, né? Então, lugares que tem pouco contágio, né, o comércio pode ser aberto, as pessoas podem transitar e tudo mais. Agora, caso não haja, né, vagas nas UTIs, não haja vaga no sistema de saúde, né, a bandeira, no caso, é vermelha ou bandeira preta, né, e ao lockdown, ao fechamento desses locais. As cidades do interior, né, elas seriam aí um tipo de bandeira laranjada, pois há sempre uma falta de estrutura, né, dos nossos hospitais nas pequenas cidades, né, geralmente são Santa Casas, né, que acabam prestando serviço de saúde a essas pessoas, né, e fizemos uma lista, né, de várias políticas públicas que vão aí desde as questões relacionadas aí ao distanciamento social, né, há também redução de IPI, de materiais médicos, né, também isenção de determinados tributos, né, de importação de materiais, né, também produção de respiradores, fábricas nacionais, né, e várias outras medidas, com atendimento remoto, né, em vários órgãos do governo, né, passagem também de recursos aí de vários fundos, né, como, por exemplo, o FAT, ou de fundos relacionados ao combate à corrupção, como, por exemplo, a Lava Jato, né, ou também os fundos de indenizatórios, né, como no caso da barragem de Mariana, barragem de Brumadinho, né, foram passados aí também para o Ministério da Saúde, aí também recursos, né. Há vários tipos
de medidas, né? Mas essas medidas, infelizmente, não são as medidas que nós merecíamos, né? Pela quantidade da carga tributária que nós pagamos, nós deveríamos ter, no mínimo, aí uma testagem de todos nós, né? Só isso. Ok, meu querido. Obrigado pela contribuição, Rafael. O Rafael é o nosso teórico aqui, pessoal. Nosso grande professor aí, dá para ver na mente brilhante dele. É um queridão aí nosso. Pessoal, temos mais professores também, eu estava vendo aqui, além da Tati, do Rafael, que acabou de contribuir, o professor Ildeglan, a professora Fernanda, do curso de veterinária também, qualquer um de vocês aí, eu gostaria que vocês fizessem algumas ponderações aí, e todos os alunos que nos acompanham, o público externo também, são todos convidados, inclusive o teu boyfriend aí, se ele quiser dar um hello para nós, Bruna. Eu vejo que ele está fazendo uns barulhos aí, você conversa com ele um pouco. Ele tá fazendo a janta. Fazendo o jantar. Ele deve estar ansioso, porque essa live não termina nunca. Né? Ele tá fazendo massa, ele só fala inglês, ele não fala português. Ele pode dar um hello, a gente dá uma descolada no inglês básico com ele aqui. Hello. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que é o nome dele? Como foi, Sergia? É Daniel. Daniel. Nice to meet you, Daniel. Nice to meet you. Hello. Esse aí não é a hora da academia abrir aqui. Somos dois, então, somos dois. Então, pessoal, alguém mais quer fazer sua contribuição? A gente segue aqui com mais alguns detalhes, algumas informações, e a gente pode ir encaminhando para o encerramento, né? 1h20. O ideal das lives, assim, disponibilizadas no YouTube é que seja de 40 minutos, né? Porque daí, mas nossas lives, elas são muito produtivas, mas elas não convidam a pessoa a assistir 2 horas de live. É um filme de bate-papo. Mas para nós aqui, o que importa para nós aqui que está sendo riquíssimo. O Sandro fala, nosso regulamento municipal também tem um parâmetro de fechamento baseado na relação número de casos e leitos e taxa de ocupação de leitos, professor Rafael. É uma medida bem interessante, inclusive para permitir iniciativa privada, um pouco de previsibilidade e objetividade nessas restrições. Sim, ok. Em momentos de crise, pessoal, assim, não só do Covid, qualquer momento de crise, uma coisa que eu posso contribuir de experiência de gestão com vocês, é que cada caso é um caso único que deve ser analisado separadamente. Nós não podemos ter, assim como o Sandro fala, como a Bruna fala, o Mauro falou de vários lugares, nós não podemos ter medidas generalizantes, né, nesse caso, porque cada local tem suas necessidades próprias, e se você quiser fazer uma boa gestão de crise, você tem que analisar personalizadamente todos os fatores e localmente, né? Estou falando de uma forma geral, inclusive, esse é o conceito geral de gestão de crise, tá? Então, essas medidas que o Sandro fala, que a Bruna fala, que o Rafael falou do Rio Grande do Sul, são medidas locais. Você faz um mapeamento local e você dá uma resposta apropriada para aquele local. Não é uma coisa para todos os locais. O Mauro faz uma colocação que é muito realista, e a gente não é para assustar a gente, mas é melhor lidar com a realidade, que a infecção aqui está migrando para o interior do Brasil. E o interior não tem estrutura médica, né? Não tem estrutura hospitalar para isso. Então, por quê? Porque a gente tomou medidas generalizantes no início. É tudo a mesma coisa para todo mundo em todos os lugares, né? E isso é ineficiente. É extremamente ineficiente em qualquer gestão de crise, né? Então, aqui, eu também dou conselho
alguns pessoal de empresas que tem mais setores, eu digo, analise. Oh, meu Deus, isso aí é a coisa mais boa. Sabia que, abrindo parênteses, isso que você acabou de dizer, eu já te dou a palavra, já, você já está pedindo a palavra aqui no chat. Essa coisa que você acabou de fazer, ela é um eficiente combate ao coronavírus. Existe um estudo espanhol comprovando que os taninos e os riboflavonoides do vinho, eles são um ambiente 100% severo ao vírus. Se você tiver vinho na garganta e o vírus você mata, porque ele fica alojado aqui, né, na sua traqueia e tal. Então, se você beber vinho, previne o coronavírus. O problema é que eles tomam quente aqui. Tudo que um amante do vinho queria ler nessa época é que ele é eficiente no combate ao Covid, né? Então, eu já tenho meu estoque feito de algum tempo e hoje é esse dia de profilaxia, né, de prevenir o contágio aqui em casa. Antes do... Sim, Rafael. Antes do Dr. Sandro sair, né, eu gostaria também de parabenizá-lo, né, pela ação civil pública que ele entrou e conseguiu, né, ele conseguiu uma sentença em que dá multa de 200 mil para a prefeitura caso morra alguém, né, no sistema de saúde por negligência, né. Então, parabéns, doutor. Obrigado, excelente colocação. Essa é uma informação que eu não tinha. Sandro aí, como eu comentei no início, né, um guerreiro aí na linha de frente no combate a isso tudo. A Jace é uma aluna nossa, gostaria de ter uma palavra, Jace? Se você quiser, a palavra é sua. Oi, bom dia. Olá, bom dia. É porque, assim, a gente todos estão no início do curso, como eu, os alunos do professor, e temos sempre várias dúvidas, né? E na aula passada, eu lembro que nós estávamos até falando um pouco sobre decreto, sobre medida provisória, essas questões que está muito acontecendo, né, no Brasil. E sobre o decreto, eu tinha perguntado ao professor sobre a questão que teve o decreto do presidente que falou que os salões e academias serão serviços essenciais e poderiam abrir. Só que os estados não adotaram isso, né, como nós observamos. Só que ele fala que eu vi que os decretos e leis, né, são referendados pelo ministro, né? Um ministro de cada competência, exemplo, da saúde seria referendado por ele, porque teria o consentimento dele também, porque ele tem o conhecimento, né, sobre essa área. Então, ele não sabia que seria aberto como serviço essencial. E até aconteceu que após isso, não estou falando que foi por conta disso, que ele pediu para sair, né, pediu a demissão. Mas até a gente observando isso, que o nosso presidente, ele está tomando decisões por consentimento que ele acha que está certo, ele acha que isso vai funcionar e pronto. Não tá, se tem um ministro da saúde, é porque nós temos necessidade de ter alguém que seja especialista nessa área. Então, assim, se nós observarmos um pouco do que ele acha, e não, assim, não estou falando politicamente, mas nós observarmos um pouco do que ele acha. Eu acho isso, então está fazendo isso. E não é bem assim, até porque o ex-ministro, né, saiu, pediu demissão, ele não concordou com algumas coisas, que ele até falou que era contra a cloroquina, que é preciso ter, sim, o distanciamento social, que era preciso também. Aí, por isso que ele até ficou assustado na hora. Não sei se algumas pessoas viram a entrevista dele, e quando o repórter perguntou, vocês têm conhecimento sobre... Ele ficou até espantado. Então, é isso. Se é referendado pelo ministro, como é que ele não tinha conhecimento disso? Então, tá uma falta de muito de... como é que fala? De governo... o governo não está sabendo lidar com essa situação também. Então, é por isso que está o caos no Brasil. Minha fala é isso. Obrigado, Jace, pela contribuição. E essa fala da Jace, ela resume bastante do que a gente tratou até agora, né? Das incoerências de gestão do governo federal e governos estaduais e municipais, por exemplo, a não articulação na gestão de crise e o foco na disputa política
e nos índices de aprovação para as próximas eleições, o que é muito cruel. Isso é muito cruel e é imperdoável. Quero dizer isso para vocês, uma opinião pessoal minha. Claro que se é pessoal, é minha. É cruel e imperdoável. Eu coloquei isso num post de Face meu esses tempos. Se você tiver coragem de politizar a dor e o sofrimento dos outros nesse momento, essa é uma das atitudes mais inescrupulosas que você pode ter nesse momento, né? É de uma irresponsabilidade gigantesca você se promover politicamente nesse momento com a dor e a catástrofe do Covid. Deixa eu ver, o pessoal tá falando comigo aqui sem falar da MP 966, chamada PEC da impunidade. Tem medidas muito, muito oportunistas, né, Rafael, aí nesse meio. Michael, deixe seu e-mail nas orientações para as prefeituras de Defensoria do Ministério Público, divulga aí. Ok, beleza, Mauro, eu vou disponibilizar para todo mundo aqui ter acesso ao seu e-mail para a gente contribuir aí com a nossa função de pesquisador e tal, tá? O Mauro falou a questão da corrupção, eu queria citar só um caso que eu vi agora pela manhã, no Rio de Janeiro, um caso, tá? São milhares de casos. Um caso que, agora nesse momento o Bruno e o pessoal do direito que estão nos ouvindo, pelas circunstâncias de decretos aí de calamidade e tal, dispensa as licitações, tomada de preço, licitações e tal, dispensa a burocracia para aquisição de equipamento de saúde, tá? O que é dispensa de licitação? É pela circunstância de calamidade, de urgência, o governo pode ir lá e comprar de determinada empresa, inclusive pagar mais caro com dinheiro público os equipamentos que estão disponíveis. Um exemplo bem pontual aqui da questão. Beleza. Um exemplo dentre milhares, que a gente sabe, que é de agora, de 1h30 atrás, no Rio de Janeiro, o governo do estado fez 3 contratos com uma empresa que o CNPJ é registrado como PET, para cuidado de animais, para fornecer não sei quantos 1000 respiradores, ventiladores mecânicos, por quase 12 milhões de reais, Bruno. Então, contrataram um PET para fornecer respiradores e ventiladores por 12 milhões, super, hiper faturado, e um PET. Vocês entendem? É absurdo. Eu juro para vocês que é chocante, né? É chocante, mas é uma realidade. E é importante a gente falar aqui, porque uma das mensagens dessa live, desse webinar, é que a gente combata esse tipo de coisa, né? Com todas as nossas forças. E vocês que estudam direito são meus coordenados, são meus alunos, e todo o Brasil aí que estão nos ouvindo, nós estudamos para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Eu sempre falo que nós somos o esteio, deveríamos ser o esteio da sociedade no sentido de fazer as coisas certas e lutar pela justiça. E quando você vê uma coisa dessa, por exemplo, você precisa se revoltar. Você não pode estar letárgico e apático, como falava o Rafael e o Sandro. A gente tem que contribuir de alguma forma combatendo esse tipo de atrocidade, tá? Então, o Mauro está se preparando para sair, pelo jeito, está colocando um jaleco, e uma máscara, olha lá como é que ele está. Um óculos, uma máscara. Para quem está quem nos assistir nessa live no YouTube, não está vendo o Mauro aqui, mas o Mauro está com um jaleco de médico, está com a máscara bem colocada certinha, ensinando todos os brasileiros aí, tampando todo o nariz, a boca, o queixo, e um óculos para aí dando um exemplo. Tá, pessoal, acho que é mais ou menos isso. Não sei se alguém mais tem alguma colocação pontual. Eu agradeço muito a todos. Bruna, eu vou falar um pouquinho, fazer o encerramento, e eu te passo a palavra para fazer esse encerramento também, as suas contribuições finais. Eu agradeço
de coração todos, a presença de todos, da Tatiana, as colocações que ela fez antes. Obrigado, Ideglan, nosso querido professor aqui de Direito Civil e de Prática. E, Bruna, agradeço de coração, é uma honra receber você aqui nessa nossa live, uma live mundial, na verdade, ela dá giro no mundo. Eu estou surpreso pelo funcionamento da internet, juro para você que eu estava aflito no início, eu pensei, isso vai passar por tanto satélite, esse sinal, que tomara que ele chegue rápido aqui e lá e que dê certo. Deu tudo certo. Estou muito feliz com isso também. Muito feliz com você, está bem, que você está namorando, está tudo em ordem aí, está sendo bem cuidada, dá para ver que é o rosto feliz, amiga querida da gente, deixa um grande hug, né, quebra-costela lá, que a gente chama, grande abraço do teu namorado aí, e é isso, vou deixar a palavra final para você fazer o encerramento. Pessoal, muito obrigado, nos acompanhem, nos sigam lá no Insta, e fiquem atentos às próximas lives aí, quem sabe a Bruna participa de outra, com outras perspectivas, com outras pessoas, outros brasileiros aí junto, a gente vai criando, tá? É só vocês pedirem que a gente faça. Bruna, é contigo, minha querida, um grande beijo a vocês aí. Vou pedir desculpa primeiro do barulho, mas o meu namorado não se aguentou, tá fazendo a comida. Aí que horas são? É 11 horas da noite, a fome tá batendo, né? É tipo isso. Não, eu quero agradecer a oportunidade, Michael, muito obrigado. Eu espero que eu consiga transmitir um pouco da visão do que eu tenho em comparação com... Eu sei que eu não gosto de ser aquela brasileira que foi embora do Brasil e comparar pessimamente o Brasil, porque eu amo o meu país e eu amo a minha cultura e a minha família tá lá ainda, né? Mas eu quis mostrar um lado e falar com informações para vocês terem uma noção do que se passa aqui e de que como tá funcionando e como, sabe, porque eu fico chocada e o nosso número o número de infectados estava páreo com o Brasil. Há 1 mês e meio atrás estava o mesmo número, tá? O que me assustou. E aí nisso a Austrália começou a tomar providências e o número começou a diminuir. E eu até fiquei com medo, porque eu falei, meu Deus, a Austrália não vai entrar em lockdown que nem o Brasil. Eu tava na rua, eu fazia filmagens no Instagram e todo mundo me xingando no Brasil, dizendo, vai para casa, o que tu tá fazendo na rua, sabe? Então, eu espero que eu tenha passado, assim, para vocês terem uma noção, assim, de como as coisas estão sendo aqui. Logicamente, não se compara, o Brasil tem países de divisa, aqui é uma ilha, né? A partir do momento que se fecha a fronteira, se consegue diminuir muito mais a transmissão, mas eu acredito que o Brasil ainda precisa aprender muito a lidar com esse vírus. Eu acho ainda que, sim, o número vai aumentar, porque acredito que esse sistema todo que está sendo feito agora, eu acho que tem coisas também que não estão sendo feitas, como eu te falei mesmo, da minha irmã voltando de viagem. Não sei se vocês sabem, mas tem muitos brasileiros presos em outros países que não estão conseguindo voltar com essa pandemia toda. Minha irmã também ficou presa. Então, é isso. Eu só agradeço a todos vocês por me escutarem. Espero que tenha sido legal, que eu tenha passado para vocês as informações. E é isso, Michael. Muito obrigada pelo convite e obrigada mesmo. Obrigado, querida Bruna. Um grande beijo a todos. Fiquem atentos aí para as próximas. Tá bem? Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.